assunto do dia, com Márcio Alvarenga. Vamos falar sobre a cirurgia reparadora, que é realizada para ajudar a restaurar a função e aparência normal, e ela pode ser usada para corrigir deformidades causadas por defeitos congênitos, traumas ou condições médicas. E a questão, quais são as cirurgias plásticas reparadoras mais realizadas no Brasil? E para responder esta e outras questões, aqui está conosco o Dr. Deison Santos, cirurgião plástico do Hospital Universitário Cajuru e do Hospital São Marcelino Champagnat de Curitiba, Paraná. Dr. Deison, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Olá, bom dia. Prazer é todo nosso em poder esclarecer as suas dúvidas. E quais são as principais cirurgias plásticas reparadoras, doutor? Veja, no que tange ao aspecto do Hospital Cajuru, as cirurgias reparadoras que nós realizamos lá são mais as devido aos traumas que ocorrem nos atendimentos de emergência. Tá? Essas são as cirurgias mais frequentes. Nós temos ainda o ambulatório de cirurgias reparadoras, onde daí fazemos qualquer tipo de procedimento, tanto pós-sequelas, pós-queimaduras, reconstruções. Então, basicamente, são os procedimentos que nos procuram no ambulatório. Agora, diferentemente da cirurgia plástica estética, né, as cirurgias plásticas reparadoras são possíveis de serem realizadas pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, né, doutor? Basicamente, eu diria assim, 80% das cirurgias reparadoras, certo, são realizadas pelo SUS. Algumas cirurgias, quando o paciente tem plano de saúde e o plano de saúde libera, porque tanto o SUS quanto o plano de saúde não liberam cirurgias estéticas. Então, tem que passar por um certo critério nos planos de saúde para não ser considerada estética e para ser liberado. Já no SUS, não. Já no SUS, chegou o nosso atendimento e isso é inquestionável. Agora, doutor Deison, apesar de mínimos quando realizada por um cirurgião experiente, como em qualquer procedimento cirúrgico, né, existem riscos associados à cirurgia reparadora e quais são os principais? Veja, claro, todo procedimento envolve risco, certo? Não existe nenhum tipo de procedimento que a gente possa ter 100% de confiança. Nós sempre dizemos assim que mesmo que você tenha exames, mesmo que você tenha tudo, a cirurgia é como se você atravessasse a rua. Você pode ser atropelado. E numa cirurgia também pode ter intercorrências. Então, na realidade, o que a gente tem sempre é a segurança do paciente. A segurança do paciente vem prioritariamente, certo? Com todos os exames pré-operatórios necessários, avaliações e liberações das partes dos colegas especialistas. Dependendo da cirurgia, precisa avaliação vascular, precisa avaliação cardíaca, certo? Esses são os procedimentos nas cirurgias reparadoras programadas. Já na emergência, não. Na emergência, a gente tem que atender como chega o paciente e dar o melhor para que ele tenha um bom resultado. Doutor Deison, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cerca de 40% das cirurgias plásticas realizadas no Brasil têm caráter reparador. E eu pergunto se esse percentual está correto. Sim, na realidade, o Brasil, para você ter uma ideia, é um dos países do mundo onde mais se realizam cirurgias estéticas. Então, atualmente, são poucos os serviços que têm as cirurgias reparadoras, e inclusive são poucos os cirurgiões hoje que se dedicam a cirurgias reparadoras, certo? Então, a intenção daqueles, no nosso caso, que temos um serviço acadêmico, tudo, a gente tem que fazer de tudo, tem que gostar de tudo, e a cirurgia reparadora
no nosso meio, eu diria assim, privado, ela não é tão grande quanto o SUS, mas a gente tem um atendimento muito grande pelo SUS dessas cirurgias reparadoras, e eu diria que no nosso caso aqui, essa casuística, acho que atende mais de 40%. Uhum. Bom, como o senhor pontuou, o Brasil é campeão mundial em número de cirurgias plásticas, né? São cerca, mais ou menos, em torno de 1,5 milhão por ano. Isso, de certa forma, excetuando o caso das cirurgias reparadoras, será que poderia reafirmar aquele conceito de culto ao corpo ou escravo da eterna juventude, doutor? Tem. O problema é que, no Brasil, nós temos locais paradisíacos. Então, os pacientes, como você acabou de falar, gostam de cultuar o corpo para se expor. Então, as condições aqui no Brasil de cirurgias estéticas realmente superam as cirurgias reparadoras devido a isso. Uhum. Agora, nas últimas décadas, doutor Deison, nós vimos aí uma explosão quanto à realização de procedimentos médicos com fins estéticos, né? Impulsionada exatamente por padrões de beleza, e agora muitos desses procedimentos acabam culminando com infecções, cicatrizes e resultados insatisfatórios e que muitas vezes são difíceis de corrigir, né? Pois é. O problema hoje da nossa especialidade, eu diria assim, que já está sendo invadida por outras especialidades. O que isso significa? Hoje, a formação de um cirurgião plástico, certo? Ele precisa fazer 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, para tentar o título de especialista em cirurgia plástica. Prestando essa prova, ele recebe o título de especialista. Daí ele tem mais uns anos para se dedicar a tentar o título máximo, que é titular em cirurgia plástica. O que acontece? Acontece que ele precisa percorrer todos esses anos para ser gabaritado, capacitado a realizar os procedimentos. O problema que eu digo da invasão é que pessoas não habilitadas, certo, estão se propondo a fazer esses procedimentos. Aí começam a aparecer as complicações. Quando isso acontece, eles mandam para o cirurgião plástico resolver. Então, é muito arriscado isso, porque esses procedimentos de harmonização, como você disse, cultuar corpo, tudo, realmente, se não for realizado por um especialista, tem seus riscos, sim. Se já com um especialista, com todos os cuidados, a gente pode ter isso, só que a grande diferença é que se o especialista tem, sabe como tratar. O outro não sabe. Uhum. Bom, o senhor foi chefe da residência médica, né? Considerando, como o senhor colocou, que seriam necessários aí 12 anos de formação, entre formação e especialização, como é que o senhor avalia o contingente de cirurgiões hoje, cujo número é superior ao dos Estados Unidos, doutor? Pois é. O problema é que o volume de serviços de cirurgia plástica reconhecidos hoje, certo? Está em torno de 90 serviços credenciados pela Sociedade de Cirurgia Plástica. Você considere que cada serviço desse, em média, forma 2 cirurgiões por ano, certo? São quase 200 cirurgiões que estão no meio do trabalho por ano. Então, aí vem as situações mais adversas que tem que se respeitar bastante, o local, onde realizou esses procedimentos, onde realizou a sua residência, para saber se vai ter uma boa formação assim que sair da residência. Doutor Deison, de acordo com a Associação Médica Brasileira, né, num levantamento feito em parceria com a Faculdade de Medicina da USP,
São 7.833 especialistas em cirurgia plástica no país, quer dizer, esse número já deve ter sido superado em muito, né, pelo número de faculdades existentes, né? Agora, o interessante desse contingente é que 60% do universo está concentrado na região sudeste. E aí eu pergunto, o que poderia ser dito sobre essa concentração? Porque, na realidade, procuram os centros maiores, né, como São Paulo, Rio, e onde realmente ali o volume de cirurgiões plásticos se concentra bem mais do que no resto do país. Então, no Nordeste, vamos supor, existem vários colegas lá, mas comparativamente é inquestionável. Bom, maior demanda por procedimentos de caráter reparador é um reflexo no aumento dos acidentes de trânsito, que só no ano passado cresceu 7%. E aí eu pergunto, doutor Deison, qual o reflexo que esses procedimentos acarretam, principalmente com relação à autoestima das pessoas vítimas desses acidentes? Veja, o paciente, quando é acometido de um acidente, ele pode evoluir com sequelas, tá? Onde, se for procurar o cirurgião plástico, a finalidade seria minimizar essas sequelas e tentar engajá-lo novamente no meio social. Tá? Então, é uma grande diferença quando, na emergência, o paciente é atendido por um cirurgião plástico, nós já, vamos supor, nos programamos para minimizar a possibilidade das sequelas. Aí a reparação se torna um pouco mais fácil. Agora, quando pegamos pacientes atendidos em outros serviços, com a finalidade maior, eu diria assim, de salvar a vida do paciente, então as sequelas podem ser maiores, sequelas cicatriciais, sequelas de necessidade de perdas de substância, de pele e tudo mais. Aí as cirurgias reparadoras tendem a melhorar o aspecto físico e social e funcional do segmento a ser operado. É uma questão de expectativa e realidade. O que é isso? Nem sempre uma só cirurgia a gente atinge a finalidade ideal. O senhor falou que nem sempre numa cirurgia se atinge exatamente o ideal, né? E aí eu queria transportar um pouquinho a nossa conversa para o âmbito das cirurgias bariátricas e metabólicas, que está exatamente consolidada como um tratamento eficaz contra aquela obesidade grave, né? E o Brasil, ele é vice-campeão mundial nesse procedimento cirúrgico. Agora, ele também, doutor Deison, queria que o senhor falasse a respeito, ele pode implicar no que se convencionou chamar de cirurgias reparadoras combinadas, né? Pois é. Veja, se tratando exatamente do paciente pós-bariátrico, ele já é um paciente que tem uma deficiência metabólica devido a emagrecimento agudo, porque às vezes pacientes emagrecem 30, 40, 80 quilos em 1 ano, 2 anos depois de uma cirurgia bariátrica. Então, eles ficam realmente com uma alteração física muito grande, muita flacidez de abdômen, flacidez de mamas, no caso de mulheres, flacidez de braços, coxas. E o grande problema é isso no que você falou a respeito das cirurgias combinadas. Hoje, tem se evitado ao máximo de fazer cirurgias combinadas e procedimentos estéticos até. Agora, no que tange a procedimentos reparadores, principalmente se tratando de pacientes pós-bariátricos, o adequado, o ideal e o mais prudente é fazer um procedimento de cada vez. Porque não justifica você expor o paciente em risco, já que ele tem uma alteração metabólica. O que é uma alteração metabólica? Por exemplo, ele pode estar dentro dos valores normais no seu hemograma, que são os exames de sangue, mas ele está num valor normal baixo.
Um exemplo, glóbulos vermelhos, nós temos de 4 milhões a 5 milhões e meio. O bariátrico, pós-bariátrico, ele pode chegar a estar com 4 milhões e 200. Ele está dentro do normal, mas se ele se submeter a uma cirurgia, esse volume vai diminuir. Se ele se submeter a 2 cirurgias, vai diminuir mais ainda. Então, o risco é maior, o risco de ter uma transfusão, o risco de precisar ir para uma UTI é grande. Então, hoje, preconiza-se apenas um procedimento por vez, independente do caso. Uhum. Bom, me reportei aí, e o senhor já respondeu a respeito desse crescimento no ano passado de 7% no número de acidentes, né? E esses acidentes acabam acarretando traumatismos faciais, traumas em membros inferiores, e principalmente uma população-alvo que é atingida frontalmente são os motociclistas, né, doutor? Na realidade, sim. Nós sempre dizemos que o para-choque de um motociclista é sua perna. Então, os traumatismos de membros inferiores dos motociclistas, eu vou te dizer por experiência própria, no Hospital Cajuru isso é diário, certo? Os traumatismos mais faciais e tudo são mais devido a acidentes de trânsito com automóveis, não usou cinto de segurança, uns traumas maiores. Agora, motociclismo é realmente diário, porque a perna dele está completamente exposta e você sabe que hoje, principalmente os motoboys, eles não têm paciência, eles têm muita pressa. Então, na realidade, esse tipo é o que mais chega no Hospital Cajuru, esses traumatismos de perna, que envolvem, muitas vezes, ortopedia, principalmente, cirurgia vascular, que tem lacerações grandes, e a cirurgia plástica para tentar recuperar esse membro. Só para que os ouvintes tenham uma noção da dimensão desse universo, inclusive, que o senhor transita, né? Eu queria que o senhor falasse qual foi o caso assim, mais inusitado que o senhor se deparou ao longo dos últimos tempos, doutor. Veja, a gente já teve inúmeros casos assim, certo? Porque, só para você ter uma ideia, eu estou no Hospital Cajuru há 45 anos. Então, agora, atualmente, a gente tem a ajuda nós temos serviço de residência, nós temos a ajuda dos residentes e tudo mais, mas no início éramos nós e nós. Então, nós tínhamos realmente muito serviço e muitas atividades. E tivemos cirurgias, às vezes, no que tange, vamos supor, pegar o gancho em cirurgias de motos, naquela época eu diria não teria tanto motoboy como tem hoje, mas os acidentes de moto existiam. Então tivemos casos de traumatismos assim, de pacientes que ficavam internados 8, 9, 10 meses fazendo cirurgias para a gente tentar recuperar determinados segmentos do corpo, pernas, pé. Então, fora os queimados, que na época nós tínhamos também um centro de queimados de excelente qualidade no Hospital Cajuru. Então, tínhamos um atendimento muito, muito acentuado. Nós chegávamos a fazer mais de 60 cirurgias por mês de reparadoras e tudo mais. O senhor falou exatamente de recuperar segmentos do corpo. Aí eu pergunto, mas e a mente dessas vítimas? Exigiria um acompanhamento psicológico, doutor? Sempre, sempre, sabe? Onde a gente atende, tem que ter um serviço de psicologia, tanto para o paciente quanto para os familiares. Porque, por mais que você tente fazer as reparações, muitas vezes existem sequelas irreversíveis. Então, no caso de traumatismo medular, certo? Quando existem as fraturas de coluna e tudo, que envolvem paraplegia, tudo isso tem que haver um acompanhamento psicológico, não só do paciente, quanto familiar, porque para existir um convívio adequado posteriormente.
Começamos no Trocando em Miúdos com o cirurgião plástico do Hospital Universitário Cajuru e também do Hospital São Marcelino Champagnat de Curitiba, Paraná, o Dr. Deison Santos, a quem cumprimentamos pelo trabalho e agradecemos pela entrevista, doutor. Olha, Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço por ter o espaço aí e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Bom dia, doutor. Bom dia. Até mais. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.